O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de uma santa, rainha de Portugal, Santa Isabel, que foi rainha de Portugal na Idade Média, ou seja, numa época em que o Brasil ainda não havia sido descoberto. Ela foi esposa do 6º rei de Portugal, Dom Dinis. Mas é destas pessoas que nascem já, de alguma forma, predestinadas por Deus. O seu avô, que era rei de Aragão, estava brigado com o filho. E já desde o nascimento, o próprio nascimento de Isabel foi motivo de reconciliação entre o avô e o pai, que se reconciliaram. E isso já marcou aquilo que seria um pouco, podemos quase que dizer, o carisma de Santa Isabel. Essa reconciliação das brigas familiares. Ela desde pequena foi então educada pelo avô, rei de Aragão, que era muito piedoso. E ela até os 5 anos de idade ficou sendo educada pelo avô. Todo mundo via que tinha alguma coisa de extraordinário, porque ainda bebê, quando ela chorava, bastava que lhe dessem um crucifixo ou uma imagem de Nossa Senhora, que ela já parava de chorar. E assim, ela foi crescendo com grande piedade, com grande virtude, até que o seu avô faleceu. Ela, ainda na sua infância, pensou em se consagrar a Deus. No entanto, lhe foi aconselhado que ela seguisse a sua missão de infanta, de princesa, e que pudesse, assim, com a sua piedade, com a sua santidade, santificar as casas reais onde ela fosse. Ela então foi prometida em matrimônio ao rei de Portugal, Dom Dinis, o 6º rei de Portugal. E assim ela, indo para Portugal, conseguiu contagiar com a sua piedade a corte portuguesa, especialmente as senhoras, as mulheres. Então, Santa Isabel, desde cedo, grande mulher, piedosa, conduzindo todos para Deus com grande piedade. Mas não é porque as pessoas são santas que elas sofrem menos. Deus quis santificá-la também através das traições, do adultério do próprio marido. Dom Dinis
teve inúmeros filhos fora do matrimônio. E, no entanto, Santa Isabel sempre soube olhar para aquelas traições do marido com uma visão correta. A preocupação dela era, primeiro, a ofensa a Deus. Ela ficava extremamente perturbada que o seu marido ofendesse a Deus, que é quem ela mais amava. Ela amava muito mais a Deus do que ao marido. E por isso preocupada que o marido ofendesse aquele que ela amava. Segundo, o escândalo público, porque o rei é uma pessoa pública e estava dando mau exemplo. Ou seja, quantas almas, quantas pessoas poderiam ser desencaminhadas por esse mau exemplo? Quantos jovens poderiam dizer, se o rei faz isso, por que eu não faço também? Então, preocupado com a salvação das almas dos seus súditos, pelo mau exemplo que dava o seu marido. Em terceiro lugar, preocupadíssima com a salvação do próprio marido. Porque com aqueles adultérios, ele, Dom Dinis, estava perdendo a sua alma. Vejam a lista de preocupações de Santa Isabel. Em momento algum, ela ficou perguntando, e eu como é que eu fico? Em momento algum, o problema dela foi a ofensa feita a ela. Ela, a maior prejudicada, ela, a ofendida, ela que estava sofrendo o adultério do seu marido, preocupada com a ofensa a Deus, com o escândalo e o mau exemplo e com a perdição da alma do seu marido. Acontece, porém, que houve uma intriga entre o seu próprio marido, Dom Dinis, e o seu filho, Afonso. E em Portugal estourou uma guerra civil entre pai e filho. Antes que houvesse mais mortes, mais desgraça, mais problema, Santa Isabel, então, cumprindo aquilo que era, a sua vocação, foi até o seu marido, Dom Dinis, e se humilhou. Vejam, estou fazendo de uma longa história uma história curta. O fato é que houve pessoas que acusaram Santa Isabel de que ela estava do lado do filho, contra o marido, etc. E o rei baniu ela da corte. E ela, banida da corte, querendo a paz, a reconciliação entre pai e filho, querendo trazer a paz para a sua família, mas não somente para toda a nação, ela se humilha, vai até Dom Dinis e pede que se reconcilie com o filho. Depois vai até o filho e pede que se reconcilie com o pai. E consegue então instaurar a paz na família e no país. Santa Isabel, portanto, é esse exemplo de mulher portadora da paz e da reconciliação. A própria oração da coleta que nós rezamos fala disso. Fala da paz e da caridade, essas duas características de Santa Isabel. Então essa primeira, essa realidade da paz. Uma paz alcançada pela confiança em Deus, pela humildade, pela grande virtude, pela caridade, mas uma paz também que custou a ela muita humilhação. Quando faleceu o seu marido, Dom Dinis, ela então, preocupada com o seu marido, que ela antes de morrer providenciou que recebesse os sacramentos, que morresse reconciliado com Deus, que recebesse o perdão, preocupada com seu marido, então, agora começou a se esforçar para tirá-lo do purgatório, por causa dos seus pecados. E fez uma peregrinação a Santiago de Compostela, deixou lá suas joias, fez esmolas, fez toda uma série de
atividades caritativas e missas, etc., preocupada com a salvação eterna do seu esposo. Uma mulher de grande amor a Deus, agora viúva, viu a possibilidade de fazer aquilo que era o seu sonho de infância, se dedicar completamente a Deus. E ela então, pertencente à ordem terceira franciscana, quis se dedicar a Deus nas orações e fundou um convento de Clarissas em Coimbra, fez grande caridade para com os pobres, caridade essa que ela já exercia na época em que seu esposo estava vivo. É famoso o episódio em que ela, levando doações para os pobres no seu avental, encontra o marido no meio do caminho. O que é que você tem aí? Ah, são rosas. Mas como são rosas? Nós estamos no inverno, não tem rosas. E ela abre o avental e as doações que ela tinha se transformam em rosas. Não é? Ela então fez grande caridade para com os pobres. Cuidava ela pessoalmente dos enfermos. Há também uma história de que ela, cuidando de um doente com chagas e feridas, que exalavam um odor terrível e todo mundo tinha aversão de se aproximar daquele doente, ela se aproxima, cuida das feridas, das chagas, beija a ferida daquele doente e milagrosamente a ferida é curada. Fez milagres ainda em vida. Você vai dizer assim, mas padre, tudo isso não é somente lenda, não é somente invenção das pessoas? Bom, existem documentos históricos que justificam que nós creiamos nessas histórias. Por quê? Porque o próprio enterro de Santa Isabel, quando a Santa Rainha faleceu, o seu corpo foi trazido, né, em procissão até a cidade de Coimbra. E existe testemunho histórico registrado em cartório, com testemunhas juramentadas e registrado em cartório no ato de que do seu caixão exalava um perfume de rosas. E logo em seguida, uma série de milagres. Pessoas que foram curadas e as curas iam acontecendo e os que viveram isso na época tiveram o cuidado, e nós agradecemos por esses documentos históricos, o cuidado de ir registrando em cartório com testemunhas. Olha, fulano estava com tal doença, foi curado, vamos lá, traz os testemunhos aqui, e as curas realizadas depois da morte da Santa Rainha Isabel. Então, os documentos históricos nos levam a crer que, já que o seu enterro foi tão milagroso e as curas milagrosas se sucederam logo após a sua morte, então nós olhamos para essas histórias que vieram antes, não como lendas, mas como a vida que justifica aqueles milagres após a morte. Então, coloquemo-nos debaixo da proteção e da intercessão de Santa Isabel, que, Rainha de Portugal, é evidente, está ligada ao nosso Brasil. Então, rezemos muito pelo Brasil e por Portugal, para que nós nos mantenhamos fiéis à nossa vocação. Portugal tem uma vocação de nação católica. E foi por essa vocação de nação católica que nasceu o Brasil. O Brasil como terra de Santa Cruz, como nação católica. Que lá do céu Santa Isabel interceda por nós, para que sejamos fiéis à nossa vocação.